Hoje nós vamos começar o nosso dia agradecendo a Deus pelas bênçãos, né? Que Ele esteja conosco em tudo que fizermos, cuidando das nossas vidas, da nossa mente, nosso coração, para que nós não venhamos perder a nossa esperança. Nós vamos pintar hoje flores para alegrar nosso dia, né? Eu tô pintando aqui uma toalhinha de lavabo, mas vocês podem usar esse risco para pintar toalha de banho, toalha de tela de boca, entendeu? Eu coloquei uma proteção aqui, ó, na parte de cima, para que não chegue até aqui, ó, nesse detalhe da toalha. E vou estar colocando aqui embaixo também. Antigamente eu colocava só a fita aqui, ó. Aí quando a gente ia tirar, esses pelinhos saíam. Mas eu vi uma ideia legal na internet, ó. A gente prega a fita num papel, tá vendo? E coloca o papel em cima do pelinho. E já pode pregar a fita nesse detalhe, ó. Viu que legal? Aí depois, na hora de tirar, não vai arrancar os pelos da toalha. Essa é uma ideia legal que eu quero passar para vocês. Eu vou começar com fundo. Vou fazer um fundo amarelo-limão. Amarelo-limão, né? Tirando todo o excesso no pratinho. Começando pelos cantinhos, ó. Passando em volta de todos os elementos. Aqui tem que terminar bem suave, ó. Aqui no finalzinho, ó. Bem suave. A minha fita não foi até lá no cantinho, não, tá vendo? Mas eu posso só ir com cuidado, né? E terminar aqui bem suave, ó. Aí venho passando. Ó, eu tenho que descobrir aqui, ó, que entre essas folhas tem algum fundinho, aqui é fundo. Eu tenho que observar o meu risco para eu descobrir o que é fundo, ó. Aqui é fundo. Esse pouquinho aqui também é, mas isso aqui tudo vai ser preenchido com a tinta mais escura, porque eu gosto de fazer um pouco de profundidade. Então, ó, primeiro eu tô colocando só a base do nosso fundo. Depois eu venho com um tom mais escuro, fazendo a profundidade, ó. Ó, vou descobrir aqui, que aqui também tem fundo, ó. Aqui é fundo. Eu vou só marcar com o verde para depois eu vir, ou com o amarelo limão, para depois eu vir com o tom da profundidade, para eu saber aonde que é fundo, onde que não é. Ó. Passo em todos os cantinhos. E pra cá, ó, no finalzinho termina bem suave. Limpa todo o pincel pra cá onde tá forte. E quando chegar aqui, ó, no finalzinho, faz bem levinho, pra terminar bem suave. Pra profundidade, eu separei o verde pântano. Ó, vou tirando o excesso no pratinho, tá vendo? E vou achando aqui, ó, os cantinhos. Aqui é um cantinho, ó, em volta da folha, ó. Eu coloco mais escuro no cantinho e venho, ó, limpando meu pincel com a mão bem levinha para dar profundidade nesse chãozinho, ó, nesse fundo, ó. Aqui eu posso colocar muita e quando chega aqui fora eu vou esfumando com a mão bem leve. Se quiser até ficar com pituá na mão para ajudar, ó. Ele ajuda a esfumar. Vou fazer isso em todos os cantinhos, ó. Aqui é um cantinho. Então, eu vou colocar a tinta. Ó, vou contornar essa folha. Vou pegar um pincel menor aqui, que tem cantinho que é bem pequenininho, né? Ó. Aqui, ó, contorna a folha, a flor. Ó. Aqui. Aqui é um canto, ó.
Eu contorno aqui a folha do lado de cá. Essa folha começou aqui, passou atrás dessa flor e veio cá pra cima, tá vendo? Ó, aqui nessa parte de baixo, vocês podem colocar tinta mesmo. Por que eu tô colocando o pântano? Porque o pântano é o mais forte. Então, ele vai dar uma profundidade bacana para na hora que eu entrar com a tinta nas folhas, a folha se destacar, né? Ó, aqui é um cantinho. Tá vendo? E na parte de cima aqui também vocês têm que fazer, ó. Ó, isso aqui é uma folha que virou. Deixa eu passar um lápis nela. Ó. Ela passa aqui, ó. É porque o meu carbono é amarelo. Não deu pra... Tá vendo? Ó? Isso aqui é a parte dela, ó. Essa é a parte dela. Tô fazendo um carbono amarelo porque isso aqui é encomenda, né? Então eu tenho que fazer com amarelo por ele sumir, para não ficar aquelas marquinhas de carbono na hora que eu terminar de fazer. Ó, aqui em cima vocês têm que colocar e esfumar. Ó, até que some, mas nesse cantinho aqui, ó, tem que ser escuro. Aqui, ó, atrás do cabinho, do botão. Tá vendo? E pra cá vai esfumando. A primeira impressão que a gente tem é que isso não vai prestar. Que parece que tá ficando estranho. Mas eu já expliquei pra vocês. O fundo não manda muita coisa, não. Porque a primeira coisa que as pessoas... O fundo é só para destacar a pintura. Que a primeira coisa que as pessoas olham é pra pintura. Ó. Tá vendo? Eu tô passando aqui, são duas pétalas viradas aqui, ó. Essas duas pétalas aqui são pétalas viradas. Aí eu venho, ó, coloco no cantinho, atrás da folha. Aqui também, ó, entre a flor e a folha. E depois que coloco, ó, vem rebolando, rebolando. Pode ser com a mão mais levinha, tá vendo? Pra tinta sumir, ó. Esfuma. E eu vou fazer isso em todo o meu trabalho, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Ó, achei todo o meu fundo, tá vendo? Já fiz e agora eu vou começar a fazer as flores, que é que estão por baixo, né? Sempre começando do que tá por trás, né? Então, a gente começa sempre da sombra. Eu vou estar usando verde oliva, pistache e marfim para dar a luz. Então, a gente vai começar com verde oliva e vamos fazer essa aqui, ó. Que ela começou aqui e saiu cá atrás, tá vendo? Essa aqui tá por cima dela, então a gente tem que deixar ela para depois. Então, a gente vem aqui, ó. Ó. Tinta só de um lado. Virar a tinta para essa daqui, ó, que é a que a gente tem que contornar. Tá vendo aqui? Dá uma esfumada. Tá vendo que ela tem um rasgadinho no meio? Então, a gente vai respeitar. Ó, puxando pra cá um pouquinho. Tá vendo? Deixei um espacinho ali, ó. Agora, do lado de cá, ó, tinta só de um lado. Eu vou virar para essa folha aqui que eu quero contornar ela. Então, ó, eu tenho que virar a tinta para ela, para ficar tudo contornado, ó. Aí eu puxo para cima. Quero colocar a luz desse lado de cá. Então, eu venho, ó. Essa folha, tá vendo que ela é bem retinha? Aqui, ó. É um triângulo, tá vendo? Mas o legal dessa folha da tulipa é que ela pode ficar tortinha. Então, ó, eu quero fazer uma pontinha nela. Ela para aqui, mas eu quero vir com ela aqui, ó. Ela tá vendo a curvinha que eu fiz? Vocês podem fazer isso para ela ficar com uma pontinha mais bonitinha. Ó. E ela dá movimento quando você coloca essas pontinhas assim viradinhas, ó. Ó. Tá vendo? Ela dá um movimento bonitinho.
esfuma, tá vendo? Ó, aí eu venho com pistache e coloco desse lado, ó. Ó, vai até lá na ponta. E entro com pistache esfumando. Aqui embaixo do mesmo jeito, ó, o lugar que eu deixei sem, né? Que é aqui. Ó. Dá uma esfumada. Não precisa chegar até aqui, que ali é sombra, né? Agora aqui precisa, ó. Ó. Ela já deu uma partida aqui, tá vendo? Olha como é que é bom essa fita. Você pode passar dela, que não tem problema, tá vendo? E não passa pra sua toalha. Aí depois você vem com o marfim, ó, só de um lado. Tira o excesso, tá vendo? E começa aqui, leva pra lá e traz pra cá. Ó, e dá só uma puxada. Aqui embaixo da mesma forma, ó, tinta só de um lado, vou colocar aqui nesse pedacinho e aqui nesse pedacinho. E dá umas rasgadinhas assim, ó, pra dar o movimento da folha, ó. Ó, no sentido da folha, tá? Agora a gente vai fazer essa aqui que tá dobrada. Ó, a gente vai começar aqui, ó, com escuro, né? Como ela dobrou, aqui embaixo nela tá fazendo sombra, ó. Ó, a gente curva e dá uma puxada. E a gente vai riscar ela no meio, né, ó. Risca, puxa pra cá. Porque desse lado aqui que vai entrar a nossa luz. Porque eu não posso colocar a sombra aqui, que aqui embaixo já tá a sombra, tá vendo? Então, ó, eu puxo o escuro pra cá. E se eu no meio eu puxei o escuro pra cá, agora o escuro vem desse lado. Ó. Aí eu vou, ó, contornar a florzinha. Ó, contorno. Passa aqui bem direitinho. Não pode ter dó de tinta, tem que pôr muita tinta. Aí nessa parte de cima, olha só como é que vai ser, ó. Se aqui é sombra, aqui tem que ser a luz. E se aqui é luz, no meio tem que ter sombra. Então, ó, olha o que eu vou fazer, ó. Vou pôr a sombra aqui, que é o nosso rasgadinho, tá vendo? Vou puxar pra cá, porque essa parte aqui, ela tá mais gordinha. Eu quero colocar a luz aqui também, aqui atrás, aqui em cima. Então, eu ponho ele aqui, ó, puxo mais pro lado de cá. E aqui na pontinha, como aqui é sombra, eu posso fazer aqui na pontinha, ó, só até aqui. E puxo um pouquinho, vai encontrar aqui no meio. Viu? Agora eu vou entrar com pistache. Eu só quero consertar essa pontinha aqui que eu deixei, ó. Que vocês devem ter observado, ó. Tá vendo? Aqui eu não encontrei, não. Então tem que encontrar pra fazer acabamento. Agora eu entro com o pistache. Ó. Tinta só de um lado. Eu ponho aqui. Ó. Tiro o excesso, porque não precisa ser muito. Senão eu invado aqui a sombra, né? Aí fica tudo claro. Ó, do lado de cá a mesma coisa, ó. Olha só, coloco claro. Aí ela mostra que ela tá por cima, porque aqui atrás é escuro, tá vendo? Ó. E nessa parte de cima aqui, eu vou simplesmente colocar o pistache aonde tá sem tinta. Ó, aqui.
contornando, ó, tira o excesso embaixo, começa aqui na pontinha, ó. Viu? Encontra aqui, ó, pode até fazer uma pontinha maior, pra ela fazer uma dobrinha assim, né, pra ficar legal. Depois desse lado, ó, eu venho aqui com a tinta. Ó, contorno. Preencha aqui essa parte de cima também, ó. Contornando, tem que contornar para dar o efeito bonitinho. Ó. Aqui nessa pontinha, vocês podem pegar o filete para fazer isso aqui, ó. Porque ela termina bem fininho. Tá vendo? Para dar um acabamento bem bonitinho, ó. Ó, viu? Pra dar a impressão de que ela virou mesmo. Aí vem com marfim. Coloca a luz em cima do verde pistache. Ó. Por que eu começo sempre do meio nessas folhas? Porque se eu começar aqui da pontinha, eu vou deixar excesso de tinta. E eu colocando aqui no meio, ó, eu consigo dividir pra lá e pra cá. Sem pôr excesso, tá vendo? Ó. Ó, do lado de cá, ó. Começa aqui. Vem até a ponta. Depois trago pra cá. Ali pode até deixar um gordinho. E conserta aqui, deixa eu consertar essa beiradinha aqui. Aí dá uma esfumada para não ficar chapado, né? Aqui eu entrei um pouquinho em cima do verde pântano, mas não tem problema não. Aqui eu vou tentar fazer bem devagarzinho. Tá vendo? Porque tem que ser só até ali, ó, pra dar uma claridade. Tá vendo? Agora a gente vai fazer essa que tá aqui atrás dessa folha. Vamos fazer essa que tá aqui atrás, né? Ó, sempre lembrando que tem que começar a dar sombra pra ficar mais fácil pra vocês. Eu preciso passar atrás dessa flor, porque ela está fazendo sombra. Vou passar, ó, e vou dar um puxãozinho pra baixo. Tá vendo? Aí, ó, vou colocar... Como essa aqui, ó, tá escuro dos dois lados, e ela tá tão aqui dentro, eu posso colocar aqui o verde escuro nela todinha aqui embaixo, e deixar as laterais pra colocar o claro. Já aqui, ó, eu quero colocar a luz desse lado, que vai ser o mesmo lado que a gente colocou essa daqui. Então, ó, eu vou contornar a flor. Contorno com o verde oliva. Puxo pra cima. E aqui eu faço a pontinha. Lembra daquela pontinha, ó? Tá reto, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Aí, o que que eu faço? Eu posso fazer aqui, ó. Faz uma curvinha. E puxa aqui. Ó, o pincel bem pé, vocês conseguem fazer a curvinha, tá? Aí vem com pistache, de um lado só. E preenche. Do lado de cá a gente vai colocar, ó, aqui e aqui.
E, ó, preencher. Ó, esfumar. Ó. Pra ela sumir, tá vendo? Aí eu venho com marfim. Vou trazer pra cá. Eu venho com marfim de um lado só. E, ó, começo daqui, vou lá. E venho aqui. E aqui, ó, eu dou uma puxada pra dentro. Aqui da mesma forma, ó. Na lateral. Na lateral. E dá uns rasgadinhos pra dentro. E tá pronta. Agora nós vamos fazer essa aqui, ó. Ela tá atrás dessa aqui, dessa flor e desse cabinho. Então, tudo que tiver por cima tem que ter sombra. Ó. Vou passar atrás do cabinho. Que o cabinho tá fazendo sombra, né? Ó. Ó. Atrás da flor. Que ela tá fazendo sombra. É pôr e esfumar, tá? Não é só colocar a tinta. Aqui, ó. Essa folha tá fazendo sombra. Aqui eu posso escurecer. Essa aqui também tá fazendo sombra. Ó. Essa aqui vai ficar mais escura do que clara, né? Mas eu deixei aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. A pontinha. Ó. Ó. Viu? Agora eu venho com o pistache. Só de um lado. Ó. E entro onde eu deixei sem tinta. E esfumando, tá? Ó. Pouquinha coisa, mas tem que pôr. Viu? Agora um pouquinho de marfim também, mas aí o marfim vai só na ponta. Ó. Aqui só dá uns riscadinhos assim, ó. E do lado de cá. Ó, dá uns riscadinhos. E tá pronto. Agora nós vamos fazer essa daqui, ó. Que tá por trás da flor. E em cima dela aqui, ó. Vou só colocar mais um pouquinho, que tá vendo que esses acabamentos aqui tudo tem que ser feito, ó. Não pode deixar parte nenhuma branca. Ó, agora essa, ela tá por cima aqui, mas ela tá aqui debaixo dessa flor, né? Então, olha o que que a gente vai fazer, ó. A gente vai contornar essa flor, esse cabo, né, ó. Vai puxar um pouquinho pra baixo. Desse lado aqui, ó. Vamos salvar o cabinho. Contorno a flor. E aqui, ó, tinta, pincel em pezinho. Pra gente fazer a pontinha. Olha lá, viu? Esse lado aqui, ó. Eu vou colocar até o pé. Vou esfumar. E aqui no meio, lembra daquele cortadinho no meio? Eu vou puxar pro lado de cá. Por que que eu tô puxando pro lado de cá? Porque se aqui é sombra, aqui vai ser luz. E se aqui vai ser luz, o meio tem que ser sombra. Porque não pode ser sombra com sombra. Tem que ser sombra, luz, tá? Porque senão ela não se destaca que tá por cima. Ó. Aí eu venho com o pistache.
Passa aqui. Ó. Aí do lado de cá, ó, eu vou colocar aqui, que é o lugar que ficou sem tinta, né? Ó. Passa contornando. Isso, agora vem com o marfim, colocando aonde tá o pistache, ó. Na pontinha. Tem um carocinho ali na tinta. Depois eu tiro. Desse lado aqui. Pra dar um destaque. Ó, aqui. Dá mais uma riscadinha. Aqui. Depois esse marfim vai secar, tá? Não preocupa que tá colocando muito, não. Depois vocês vão ver que até o finalzinho da pintura ele já secou. Agora a gente vai fazer essas duas aqui, ó. Essa aqui tá por cima, por baixo, né? Tanto dessa folha quanto dessa flor. Então a gente vem com o oliva, né? Ó, tira o excesso embaixo. Passa aqui embaixo. Passa aqui atrás também desse cabinho. Puxa um pouquinho, né? Ó. Aí vem riscando aqui no meio. Eu quero que a luz fique desse lado. Então, se a luz vai ficar desse lado, eu vou puxar no meio pra cá, ó. Pra ficar sombra e luz. Mesmo porque eu não poderia colocar a luz lá de cá, porque ela tá debaixo da flor. Então, a flor tá fazendo sombra. Então, eu venho com o escuro, ó, desse lado. Contorno. Faço aquela pontinha. Deixa eu colocar a tinta que é melhor, mesmo que eu aumente ela aqui. Olha lá, tá vendo? Fiz a pontinha. Aí venho contornando. Contorno ela aqui. Esfumo. Aí venho com pistache. Ó. Coloco aqui. Que é o lugar que tá sem tinta. Ó. Até na ponta. Contorna. Vai ficar bem bonitinha. Ó, venho aqui. Coloco aqui no meio, um pouquinho, tá vendo? E agora eu vou colocar a luz. Com marfim. Coloco aqui, vou até lá na ponta. Depois desço. E ó, dá uns riscadinhos. Agora aqui. Aqui. Joga pra lá. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Não precisa entrar muito cá pra baixo, porque isso aqui é sombra, né? É lugar de sombra. Agora nós vamos fazer essa daqui, ó. Nós vamos colocar a luz desse lado, porque aqui já tá sombra, tá vendo? Então a luz tem que vir pra esse lado. Então o que que eu faço, ó? Risco no meio e venho esfumando pro lado de cá, ó. Ó.
Se eu coloquei o escuro do lado de cá, aqui vai ser... Se aqui vai ser luz, aqui é sombra, aqui vai ser luz e aqui vai ser sombra. Então, eu venho, ó, com o pincel em pezinho, faço a minha pontinha, contorno aqui o cabinho, ó. Aqui no pezinho eu posso colocar nela toda. Agora eu venho colocando o pistache, ó, tinta só de um lado, virada aqui pro escuro, ó, eu vou contornar o escuro, ó. Agora do lado de cá. Você tem que analisar sua pintura, que você consegue ver direitinho onde que vai sombra e onde que vai luz. Agora vamos lá, para a luz. Tinta virada para cá, né? Igual o verde. Sobe, desce, riscado. Aqui da mesma forma, ó. Não fica alisando muito nem o marfim nem o branco, senão você some com ele, tá? Pode deixar que ele vai sumir automaticamente. Agora a gente vai fazer essas duas folhas ali. Tentar colocar mais perto. Aí. Começando dessa aqui, que ela tá por trás, né? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Contornar aqui, porque essa aqui tá fazendo sombra. Esse pedacinho que quase que não vai ver muita claridade. Ó. Coloquei aqui. Aqui no pé. Tá vendo? Deixei só um espacinho claro, porque... pra também não ficar tão escurão, né? Ó, aqui eu vou contornar essa folha. Desse lado. E desse aqui também. Ó, e puxa um pouquinho pra cima, né? Eu quero colocar a luz desse lado, ó. Porque esse lado de cá tá... Parece que esse lado aqui tá virado... Parece não, esse lado aqui tá virado pra cima, igual essa outra aqui. Então, a gente vai colocar a sombra do lado de cá. Ó. Pincel em pé. Faz a curvinha. Ó. E esfuma. Vou deixar esse lado aqui claro. Se eu vou deixar esse lado claro, então automaticamente eu vou pegar aqui o meio. Ó. E vou trazer pra cá a tinta. Ok? Aí eu venho com o pistache agora, ó. Contorno. Ó. Aqui. Aqui atrás. Coloco e esfumo pra trás, tá? Ó, tenta sumir aqui com verde, porque aqui é sombra. E aqui embaixo, ó, pouquinha coisa. Mas tem que ter, né? Aí vem com marfim. Só de um lado, ó. Só de um lado. Passa do meio pra lá, do meio pra cá. E dá uma esfumadinha riscando. Lá de cá a mesma coisa. Dá umas riscadas. Aqui embaixo só um pouquinho. Só pra dizer que deu luz, né? Agora a gente vai fazer essa daqui, ó. Vocês viram que ela tá dobrada também? Igual a do início. Então, a gente começa com a sombra também.
Ó, verde oliva. A gente vai passar aqui, ó, por trás dela. Foi aonde ela deu sombra, ó. Passa e puxa. Esse lado aqui vai ser todo escuro, ó. Ó. E aqui do meio vai ser pra cá. Viu? Deixei claro aqui e claro aqui, pra entrar com pistache. A parte de cima a mesma coisa, ó. Vou dar uma cortada aqui nela. Vou puxar pra cá, porque eu quero que o claro entre aqui e quero que o claro também entre aqui. Então, olha o que a gente vai fazer nessa daqui, ó. A gente vai começar aqui na pontinha, pincel bem em pé pra fazer uma pontinha. Ó. Vai chegar até aqui, aqui começa a outra sombra. Não, desculpa, é a outra sombra da que tá aqui por trás. Então, eu não posso entrar com sombra aqui também, não. Aqui vai ser luz. Então, ó, eu venho com a sombra e sujo um pouquinho aqui dentro. Ó. Vou fazer essa pontinha aqui menos feia, né? Aí. Tá vendo? Por que eu não vim até aqui, ó? Porque aqui também é sombra. Vou até consertar essa sombra aqui, que ela ficou fora de... Aí. Aí agora eu entro com pistache. Ó. Pistache eu vou entrar aqui. Né? Que é a parte clara da folha. Vou entrar aqui. Pra mostrar que ela tá por cima dessa daqui, ó. Dessa de baixo, né? E agora aqui, ó. Ó. Contorna. Essa parte aqui nós vamos fazer com filete, lembra? Ó. Ó. Agora aqui, ó. Ó. Tá vendo? Agora tinta pra fora também, do mesmo jeito. Ó, encosta aqui. Esfuma. Vendo? Aí agora é só colocar a luz. Aqui eu vou pegar o filete, ó. Vou fazer bem fininho. Porque é onde ela encontra. Agora vem com marfim. Marfim virado pra dentro, ó. Aqui. Do lado de cá. Aqui, ó. Dá umas puxadinhas. Vira pra fora, ó. Tinta virada pra lá. Aqui. E aqui. E dá uma puxadinha. Tá vendo? Nossas folhas estão prontas. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Viu? Agora a gente vai começar a fazer as flores. A gente vai começar por esse botão aqui, mas antes disso, a gente vai pegar o pistache, ó. Pistache. E passar em todos os cabinhos. Ó. Aqui. Pincel bem em pezinho para não ultrapassar o risco. Ó. Tá vendo por que nós tivemos que passar o oliva atrás dos cabinhos? Porque senão eles não iam se destacar. Ó. Ó.
Passa em todo o cabinho. Ó, aqui também. Aí vem com o verde oliva. Bem pouquinho, tá? Ó. Bem pouquinho. Coloca aqui onde tá fazendo sombra, ó. Aqui. Atrás da flor. Esse aqui vai ser só aqui. E esse só aqui. Aí, os cabinhos estão prontos. Eu posso começar agora a fazer esse botão. Eu vou começar aqui por esse botão. A cliente falou que eu poderia pintar do meu gosto. Ai, meu Deus, é tão complicado porque gosto não se discute, né? Mas como ela deixou pra eu pintar do meu gosto, eu gosto de um tom roxo, né? Então eu vou fazer ela nas cores berinjela, violeta cobalto e lilás. Se vocês não tiverem essas cores, não tem problema, tá? A gente pode substituir pelas cores que vocês têm. Vocês não precisam fazer exatamente da cor que eu vou fazer. A gente vai substituir quem não tiver essas cores. Então, ó, o berinjela, vou começar pelo berinjela para eu achar minha sombra. Ó, cortei o botão no meio e vou puxando pra cá, ó. Por que eu tô puxando pra cá? Porque esse lado aqui vai ser o lado de luz. Então, a sombra vem no meio, igual eu já falei com vocês. Sombra não pode se encontrar com sombra. Nem luz com luz. Tem que ser sombra, luz, sombra, luz. Se desse lado aqui vai ser claro, então desse lado aqui também vai ser escuro, ó. Ó, contorno. Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho. Ó. Tô usando berinjela, porque é o tom mais escuro que eu tenho pro violeta cobalto. Ó, coloco. Aí depois eu venho entrando com o violeta cobalto. Ó. Entrando para tampar. Tem que ser retinho, o botãozinho é reto. Esse não tem curvinha igual folha, não. Ó. Do lado de cá, a mesma coisa. Passo aqui, ó. Faço a curvinha ali, ó. Meninas, eu peço até desculpa porque eu tô numa posição que é tão difícil de pintar por causa do telefone. Aí. Ó, passei o violeta cobalto, que é o meu tom médio, no lado mais claro. Essa luz vai mesclando, tá vendo, ó? Mescla uma tinta na outra. Se vocês acharem que precisa vir, ó, eu acho que precisa um pouquinho. Com berinjela e dar mais uma escurecidinha, pode também, tá vendo? O lilás a gente só vai usar depois pra dar luz. Pronto. O botão tá pronto em termos, né? Que ainda falta colocar o reflexo. Eu vou esperar só ele secar um bocadinho para depois eu vir com claro. Ó, nessa aqui ela tá aberta. Ó, aqui é um botão, aqui ela tá aberta. Essas outras estão entreabertas, tá vendo? Não tá totalmente aberta. Essa aqui tá aberta toda. Então ela tem um miolim. O miolim dela tá aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho com branco, ó. Rodo. E espalhando, sem entrar aqui, ó. Que essa pétala tá dobrada, então a sombra vai vir aqui atrás. Então eu não posso pôr branco ali. Ó, vou fazendo assim com branco, ó. E não é tudo também não, é só até aí, tá vendo? Só até aqui.
Aí, ó, eu lavo meu pincel para me trazer claridade para a tinta escura que eu vou usar agora. Aí eu já vou achar a minha sombra. Por que que eu tô achando a sombra primeiro? Porque como o meu carbono é o clarinho, ele vai sumir depois que eu colocar a tinta base. Então eu tenho que começar do escuro. Ó, tô colocando atrás, tá vendo? Ó, tem que começar do escuro, porque se eu tampar ela todinha com violeta cobalto, o meu carbono some e depois eu não sei achar a flor. Tá vendo esses fundinhos que tem na folha, ó? Essa boquinha aqui, ó. Ela também precisa de colocar um pouquinho, ó, tinta pra fora. E puxa, só puxa assim, ó, de levinho. Viu? Ó, aqui também tem uma pequenininha. Aí puxa um pouquinho. Essa aqui também, ó. Ó, essa aqui ela ficou por cima, tá vendo? Eu coloquei sombra aqui e aqui também ela tá por cima. Então eu vou colocar a sombra aqui atrás. Ó. E ela ficou todinha em cima, então ela não pode ficar tão assim em evidência sem uma sombrinha aqui, ó. Então eu venho cá, ó, com esse berinjela, que é o tom mais escuro da sombra, né? E faço isso aqui, ó. Nessas boquinhas, igual eu fiz nos outros, ó, eu vou pôr e vou puxar. Essa aqui, ó, ela tá por trás da pétala dobrada, ó. Então aqui vai sombra. Essa aqui é a pétala dobrada. Gente, vem até no cantinho para tampar todas as partes que estão claras, tá? Essa pétala aqui, ó, ela tá dobrada, tá vendo? Ela não ficou esticada igual essas outras. É porque essa flor, ela tá virada para lá. A gente tá vendo ela dessa ponta aqui, ó. Então, o que que a gente faz? A gente vai colocar a sombra aqui atrás dela, ó. Ó, põe e esfuma. Mesmo porque aqui, ó, se aqui é sombra, aqui tem que ser luz, né? Ó, aí coloca a sombra atrás dessa aqui também, que dobrou. Ó. Tá vendo? A gente já tá achando a nossa flor. E aqui atrás também. Ó. Agora a gente vai entrar com a nossa tinta base, que nós já colocamos a sombra, né? A nossa tinta base é o violeta cobalto. Então, vamos começar aqui, ó. Vou começar dessa aqui pra vocês entenderem. Ela tá por cima dessa, né? Então, se ela tá por cima, aqui, ó, contorna. Jogando pra dentro, né? Ó, essa tem que ser contornada até lá embaixo. Ó, até no pezinho dela. Chega aqui, ó, naquele branco aqui, ó. Eu não posso tampar esse branco. Eu tenho, ó, que jogar a tinta, ó. 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 Eu vou colocando a tinta, ó, levando até lá embaixo. Nessas pétalas que estão por cima. Ó, aqui. Pode chegar um pouquinho perto do escuro ali. Pode passar aqui em cima do escuro. Ó, essa aqui eu tenho que contornar até lá embaixo também. Puxando, ó. Essa aqui eu vou aumentá-la um pouquinho aqui, que ela ficou sem forma. Aí, ó. Aí puxa. Tá vendo? Deixando o miolinho claro. Tem que ficar claro. Falta essa aqui ainda. Ó, puxando. Aí nessas pétalas que estão dobradas, ó, tinta só de um lado. Ó, só de um lado. Eu vou, ó, contornar.
Tá vendo, ó? Contorna. Ó, aqui também. Ó. Viu? Vai ter uns lugares que vão secando, aí vocês vão vendo a necessidade de colocar um pouquinho mais, ó. 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 Sempre terminando aqui, ó, rasgado, tá vendo? Aí esse miolinho aqui, ó, a gente vai pegar a bundinha do pincel, ó, com o mais escuro, que é o berinjela, né? Ó, só a bundinha. Vou fazer um sinalzinho aqui, tiro o excesso e, ó, aperto, que ele tem que dar um fundinho no meio. Olha lá, viu? Desse fundinho a gente vai pegar o filete, ó, e vai fazer um monte de risquinho. Que são os como é que fala? Aqueles onde sai os pólens, não é isso? Aí pode dar uma apertinha assim na pontinha. Ó. Agora só falta a gente dar a luz. Aqui já deu, já diminuiu um pouquinho as beiradinhas que estavam mais cheias. Aí eu venho com lilás. Ó, lá no botão. Vou no botão primeiro. Ó. Pouquinha tinta, agora é pouca coisa. A gente vai passar aonde tá o cobalto só, tá vendo? É pouca coisa. Que é o lado da luz, né? A gente tá batendo reflexo. Contorna bem na pontinha. Isso. Aqui eu já vou colocar nessa flor também, para vocês verem. Ó, tinta só de um lado. Tiro o excesso, né? Ó, a gente vai colocar apenas aonde foi passado o cobalto. Ó. Nessa aqui ela vai todinha até cá embaixo, né? Ó, um pouquinho aqui no meio. Esse aqui, ó, vai até embaixo. E dá uma esfumadinha bem pouquinho, tá vendo? Ó, esse vem no meio. E sempre passando com a mão bem levinha. Aqui ainda tá um pouco molhado, não tem problema não. Puxa um pouquinho. Aqui. Puxa um pouquinho. Aqui, ó, pouquinho. Nossa, entrei com muito. O pincel tava sujo atrás. Ó. Viu? Aqui também vou puxar um pouquinho. Tá vendo? E assim ficou nossa flor e o nosso botão. Agora a gente vai fazer as outras. Ó, agora a gente vai fazer essa daqui. Eu tenho que começar sempre do miolo, porque primeiro eu tenho que achar a minha sombra, né? Aí eu tenho que observar, ó. Aqui são 3 pétalas aqui atrás. Essa do meio, ela tá por cima das duas aqui.
E essa aqui de fora tá por cima delas também. Então eu tenho que vir com a minha sombra, que é o berinjela, colocar a sombra aqui e aqui. Porque essa tá por cima dela e essa tá por cima dessa. Então ela vai sombra dos dois lados. Aqui da mesma forma, ó. Aqui ela vai sombra e aqui ela vai sombra. Tá vendo? Ela ficou pequenininha, mas é assim mesmo. E essa aqui, ó, ela vai sombra aqui, ó. Ó. Só aqui no meio. Viu? Aí eu venho com o cobalto, que é a minha cor base, e vou, ó, encontrar aqui, ó, com esse berinjela e dar uma esfumadinha. Ó. Esse eu venho até aqui embaixo, porque ele tem sombra até aqui embaixo, né? Desse lado de cá a mesma coisa, ó, até aqui embaixo. E esfumo pra cima do berinjela. E aquele pequenininho ali, só aqui também, ó. Porque ele foi sombra de um lado e do outro, ó. Posso até reforçar um pouquinho essa sombra aqui, ó. Sem tampar totalmente, né? Quem for fazer com vermelho, gente, que for achar... se for fazer com o stencil escuro, aí pode começar, pode tampar ela todinha. Mas aqui eu não posso porque o meu carbono é claro. Se eu passar o cobalto nela todinha, eu tampo e depois eu perco as marcas dela, né? Então, por isso que a gente tem que começar a dar sombra. E quem fizer com vermelho, que vai dar a luz com vinho, depois tem que vir retocando o vinho, tá? Ó, agora eu vou fazer essas que estão aqui por trás. Porque essa aqui, ela tá por cima dessa e dessa aqui, tá vendo? Então, ela vai fazer sombra aqui, ó. Ó. Ó, aqui. E desse lado aqui também, ó. Ó. Não posso chegar com essa luz, essa sombra aqui, ó. Tem que ter uma abertinha aqui pra eu entrar com cobalto, ó. Ó, agora eu venho com cobalto. Fazendo essa mesma pontinha que nós fizemos na folha. Essa pontinha aqui, tá vendo, ó? Tenta fazer assim, ó. Ó. Pra ela ter uma... Meu pincel tá grosso. Mas deu pra fazer ela, tá vendo, ó? Aqui do lado de cá a mesma coisa, ó. Sai um pouquinho com o pincel, ó. Se você sair um pouquinho com o pincel, ó, você consegue fazer essa pontinha. Depois, ó, tinta pra fora. Aí faz a curvinha. Ó, pode até voltar lá e fazer uma pontinha. Olha lá que bonitinho, tá vendo? Ó, aí vem até aqui embaixo, mistura. Certo? Agora a gente vai fazer essa aqui do centro. Nós vamos riscar aqui no meio. Ó, essa parte aqui, ela tá mais cheinha. Mas independente disso, ó, nós vamos riscar aqui no meio. E, ó, e puxar pra cá. Como se fosse uma folha, tá vendo? E aqui, ó, a mesma coisa. Depois a gente vai dar uma clareada nesse meio aqui, pode ficar tranquilo. Ó, pode passar bem aqui no cantinho, ó. Pra ficar bem, um acabamento bem bonito. Ó.
Porque esse escuro, ele tem que encontrar quase no outro escuro, tá vendo? Agora vem entrando com cobalto. Ó. Entrando, ó, nesse sentido, ó. Aqui em cima, puxa reto. Mas quando vem de lado aqui, ó, tenta entrar, ó, pra baixo. Ó. Ó, puxa pra baixo. Vou dar mais uma riscadinha aqui no meio dela. Acho que ela ficou meio fora de centro. Aí. Na hora que a gente vier dar a luz, aí eu vou mostrar pra vocês como que ela vai dar um destaque. Essa aqui, eu vou fazer ela diferente da outra, que a outra eu coloquei essa pétala aqui por cima. Agora eu vou colocar essas de lado aqui, ó, por cima. Vocês vão ver a diferença que vai dar. Ó, vamos começar aqui da sombra. Essa aqui, ó, a do meio já não tá por cima dessa não. Essa aqui que tá por cima do meio e essa aqui tá por cima dessa. Então, olha só como é que a gente vai fazer, ó. Mas aqui continua por baixo, ó. Ó. Coloca aqui atrás. Puxa. Essa aqui, ó. Aí vem. Coloca a sombra aqui atrás. Puxa. E essa aqui, ó, já tem sombra aqui por trás. E aqui. Ó. Aqui eu vou puxar até um pouquinho mais pra cá. Vou deixar só um pouquinho. Tá vendo? Aí vem com cobalto, violeta cobalto. E coloca, ó. Essa não é uma pétala certinha, não. Ela tem umas ondinhas. Então é bom respeitar o risco pra ela ficar bem natural. Ó, aqui você coloca até o final. Porque ela tá por cima, né, da outra. Ó, aqui é a mesma coisa. Coloca. Essa vem até o final também. Viu? E essa é só um pouquinho aqui, ó. Certo? Agora a gente vai fazer essas duas aqui da ponta. Como eu decidi que essa vai ficar, essas da ponta vão ficar por cima, então eu venho aqui, ó, e coloco a sombra aqui atrás, ó. Ó, venho colocando. Desse lado a mesma coisa. Ó, coloquei a sombra. E aqui no meio, ó, vou riscar normal, igual risquei a outra. Vou fazer aqui, né, o pezinho dela. E vou, ó, pra lá. E pra cá. Depois a gente acha esse meio aqui, igual eu vou achar na outra, tá? Pra ficar tranquilo. Aí eu venho com cobalto, ó. E preencho. Puxando pra cá. Ó.
Gente, por mais que seja um espaço pequeno, coloque tinta. Porque depois ele vai aparecer, tá? Se não colocar, depois a trama do tecido aparece. Aqui não precisa chegar, eu cheguei muito, vou até voltar aqui com a sombra, ó, eu vou ajeitar. Aqui. Vou vir aqui no meio de novo com o escuro, porque tampou muito, né? E só ajeito. Agora nós vamos fazer essas de lado. Ó, essas de lado, se aqui tá escuro, então o escuro vai entrar do lado de cá, ó. Eu começo aqui, ó. Contorno ela todinha. Vou até fazer a pontinha aqui, lembra da pontinha? Deixa eu ver se eu fiquei com a mão na frente. Não, tá bom. Ó. Viu? Do lado de cá, a mesma coisa. Ó. Faz reto aqui. E vai aqui tudinho, ó. Contornando ela certinho. Viu? Coloca, contorna, mas ó, tem que esfumar. Por quê? Porque na hora que a outra tinta for entrar, ela consegue se unir com essa. Ó, agora eu vou colocar o cobalto. Ó, o cobalto é mesmo que ó, depositando a tinta e esfregando, ó. Que bonitinho que fica, ó. Viu? Do lado de cá a mesma coisa, ó. Deixa eu só consertar esse... Ficou um trem branco aqui, ó. Não pode, né? Aí, porque agora ele precisa se destacar, ó. 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 Vem até o finalzinho. E esfuma. Acho que eu entrei muito aqui nesse final. Viu como é que ela se destacou? Tá pronta para receber a luz. Agora a gente vai colocar a luz nessa daqui que tá um pouquinho mais seca. Não precisa esperar secar totalmente, mas é só para tirar aqueles gordinhos que a gente deixa, né? E esse claro agora a gente vai só depositar, ó. Não é para colocar muito. Ó, depositar nas pontinhas. Tinta para fora, tá? Deposita nas pontinhas e puxa. Ó, tinta só de um lado, vou virar ela para fora para fazer essa parte aqui, ó. Ó. Puxa com a mão bem levinha, que a luz é pouca. Ó. Tá vendo? Vai até ali, puxa, sem vir na sombra. Ó. Dá um apertinho no pincel que o gordinho fica. Ó. Tô colocando só de um lado. Aí, ó, eu dou um apertinho no pincel. Deixa eu apertar aqui. Meu pincel já tá tão velho, hein? Olha lá, ó. Dou um apertinho que o gordinho fica. Ó, do lado de cá. Ó, vou colocar ele de lado. E apertar, ó. E puxar, mas é
pouquíssima coisa, porque não pode ir lá pra cima do escuro, não. Ó. Só até aqui. Ó, aqui, aqui e aqui também. E puxa pouquinha coisa. Ó, rasgando, tá vendo? De quina. E aqui nesse meio, não tinha aquele nozinho? Aquela separação, ó, com o pincel bem em pé e de levinho. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Para destacar ela aqui no meio. Essa aqui a gente vai dar a luz do mesmo jeito, porém o que muda vai ser o formato, né? Aquela do meio ficou por cima, agora essa do meio tá aqui atrás. Então, vamos começar colocando sombra, luz aqui, ó, nessas que estão aqui atrás. Ó. Por que que eu trouxe até aqui? Porque essa tá por cima dessa. Então, ela tem que se destacar. Essa aqui só tá por baixo, então eu coloco só um pouquinho. Aqui, ó, essa aqui tá por cima dessa. Então, ó, eu vou colocar a luz aqui, aqui, vou dar um puxãozinho, mas vou trazer essa luz até aqui embaixo, ó. Viu? Pra se destacar que ela tá por cima da outra. Agora nas pontinhas, no meio, ó. Bati minha cabeça aqui, peraí, gente. Aí, ó, tinta pra fora. Eu dou um apertinho só até aqui. Porque nossa pétala só vem até aqui, tá vendo? Ó. Dá um apertinho. E, ó, dá uma limpadinha pra baixo. Ó. Só um pouquinho, tá vendo? No meio, aquele mesmo sistema, ó. Pincel bem em pé, que vocês conseguem fazer. Agora aqui, ó, nessas pétalas, que ela tá por cima, né? Ó, põe e puxa um pouquinho. Ó. Vai pondo. E, ó, esfuma. Esfumar não é rebolar agora, é no sentido reto, tá vendo? Do lado de cá a mesma coisa, ó. Eu vou depositando a tinta, com a tinta virada pra fora. Ó. Vou depositar a tinta. E vou puxando devagarzinho. Ó. Deposito na beiradinha. Até aqui embaixo. E, ó, esfumo no sentido da pétala, certo? Vou até passar um pouquinho mais aqui no centro, para ele ficar mais... Meu Deus, vou derrubar esse celular, para ficar bem gordinho, tanto nessa quanto nessa aqui, ó. Acho que ficou até gordinho demais. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Tá vendo? E assim ficou nossas flores. Ó. Nossas tulipas. Aí agora eu vou tirar isso aqui, ó. Pra vocês verem que quando tira... Olha que lindo que fica. Tá vendo? Espero que vocês gostem.